Olá pessoal, estamos ao vivo em mais uma live do Status Invest e nessa live a gente vai falar sobre muita coisa interessante, tá? A gente vai falar sobre como manter a sua carteira blindada, o que fazer em momentos como esse que a gente está vivenciando de eleições, turbulência no mercado, volatilidade, qual que é a posição, o posicionamento correto do investidor que realmente quer ganhar dinheiro no mercado, o que o Status Invest ajuda na sua vida financeira, principalmente, e não só isso, eu quero fazer na prática o valuation do Banco do Brasil e mostrar para vocês o que é o valor justo, que muitos de vocês pedem, pô, João, qual que é o valor justo dessa empresa, qual que é o preço certo, preço-alvo, etc. Eu vou mostrar para vocês, na prática, como fazer o preço-alvo, como que vocês chegam ao valuation de uma empresa, tá? Tô aqui também com o Stefano, meu grande amigo. Tudo bem, Stefano? Como é que tá? Se quiser se apresentar para o pessoal que não conhece, acho que é difícil alguém conhecer, mas fica à vontade. Primeiramente, boa noite aí para quem está nos assistindo, né? Hoje a gente vai fazer uma live um pouco diferente. Acho que o pessoal vai adorar o jeito que a gente vai abordar aí na prática, como que a gente pode usar os números lá no Status Invest e fazer um valuation aí na prática mesmo, no Excel raiz, né? No Excel raiz. Para quem não me conhece, eu sou Stefano, trabalho no Status Invest há não sei quantos anos já. Ajudei a criar o Status Invest desde o zero aí, sou um dos fundadores. Estamos aí nesse projeto bacana aí, evoluindo cada dia mais, né, João? E evoluindo rápido, né? Esse é o objetivo. Ótimo. Então, esse é o objetivo. A gente pode dar uma olhada também, uma pincelada em outras empresas, tá? Sobre qual que é o preço-alvo que vocês querem saber delas. A gente tem o módulo Forecast, que ajuda muito com isso, de calcular o preço-alvo, mostrar para vocês qual que é o consenso do mercado. A gente tem o Plano Bull também, que ajuda muito a compor uma carteira com diversos ativos. Então, coloquem aí no chat, interajam bastante. Eu já vi que o Roberto está aí, o Thiago, Jairo, Jefferson, entre outros, tá? Coloquem aí no chat, a gente vai puxar algumas dúvidas durante a live também. Nosso objetivo é ajudar vocês a investir melhor, nosso objetivo é tornar cada vez mais claro, e não só mais claro, mas também trazer mais segurança para vocês na hora de investir, tá? Um dos principais pontos que o pessoal manda, tanto lá no Instagram do Status, quanto perguntas no canal do YouTube, é sobre a questão de como ter uma carteira à prova de crises, como ter a sua carteira composta, né, o que buscar ao longo de não só crises financeiras, mas crises políticas e também instabilidade política, como a gente está vivenciando recentemente. Acho que você assim, tem bastante tempo de vida no mundo financeiro, na bolsa, Stefano. Já passou por outros momentos como esse, de bastante volatilidade, muito ruído. Como é que você vê essa questão e qual que é a sua expectativa, a sua experiência sobre isso? Com certeza. Primeiro, a gente é brasileiro, né, João? Acho que crise aí todo ano a gente passa uma, né? Mas eu comecei na Bolsa num momento bem emblemático, né? No governo Dilma, quando já estava dando aqueles problemas lá, a Selic tinha ido para 14, foi naquele momento que eu comecei a investir. E naquele momento de incerteza lá, o pessoal não sabia se comprava ou não, eu decidi arriscar, e por incrível que pareça, consegui ganhar dinheiro desde aquele momento, né? Porque querendo ou não, o melhor momento de comprar é quando todo mundo não quer. Quanto maior a incerteza, mais riscos estão precificados na ação. Eu vou mostrar para vocês hoje questão de precificação, tá? Mas mais riscos estão precificados e com isso você consegue atingir um preço ou upsides bem interessantes. Queria começar até tem bastante gente aqui. O Liel perguntou sobre Copel, a gente vai conversar bastante sobre isso, tá? Mas queria começar aqui com uns slides. Primeiro, a gente está na nossa Black Friday e para isso a gente vai trazer para vocês muita coisa legal. E um ponto relevante que a gente já tocou aqui, o Stefano já comentou, começou a investir lá em 2015. Parecia que era a pior coisa do planeta a questão de investir durante o governo Dilma. A gente não sabia o que ia acontecer. Né? Muitos tinham medo do Brasil virar uma Venezuela, de não dar certo, inflação, etc. E no fim do dia, a Bolsa não parou. E a Bolsa não vai parar. Né? Não é porque muda o governo que a Bolsa vai parar de existir, e não é que porque muda o governo que as empresas vão parar de existir. Lembrem-se, a Bolsa é um reflexo das empresas, basicamente. Ela é um meio, ela é um local onde você negocia as principais empresas. Por conta disso,
desde que a economia ande, e a economia sempre anda, tá? Sempre anda. As empresas vão continuar existindo, boas empresas vão continuar sendo boas empresas, trazendo valor para os seus acionistas. Desde 2015, por exemplo, Stefani, se a gente for dar uma recapitulada, a gente teve Wesley Day, que foi um momento muito tenso, sim, greve dos caminhoneiros, Covid, que foi um dos melhores momentos para comprar. A gente teve uma guerra também, né? Uma guerra recentemente, que também movimentou bastante o mercado. Então, lembrem-se, a Bolsa não para, e por conta disso você precisa proteger seus investimentos independente do cenário. E para isso que a gente vai trazer para vocês essa live, tá? Tem bastante gente aí, até o pessoal de Lisboa comentando, Fábio Campos de Lisboa, o Jairo de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Claito de Goiânia, Goiás, até o Thiago tá lá em Goiânia, se não estou enganado, fui lá visitar. Então, bastante gente, até o Liert chegou agora, meu grande amigo Liert. Então, tem bastante gente aí. Nessa live, a gente separou 4 principais tópicos, tá? O primeiro é reflexo no mercado após eleições. Então, a gente tem visto volatilidade, o que a gente pode esperar quando a gente olha o histórico. O segundo é o que vocês têm que fazer e o que vocês têm que evitar em 2023. E não só 2023, mas para sempre. Porque, querendo ou não, você não investe de um ano para o outro, você cria uma estratégia e mantém aquela estratégia. Você tem isso em mente também, Stefani, ou não? Com certeza, né? A gente tenta comprar empresas que vão durar décadas aí no mercado, né? E não tentar aquele ganho ali esporádico ali na bolsa. Toda vez que eu tentei fazer aquele ganho de curto prazo, eu perdi. Perdi. Então, agora é para o longo prazo, aí empresas que a gente vai discutir aqui os principais indicadores, mas que a gente tem quase uma certeza que vão estar daqui 20, 30 anos aí bem no mercado. Exato. E até entra e casa bastante com esse terceiro tópico, né? A gente fala muito sobre encontrar boas empresas. Imagina você encontrar uma boa empresa com um preço muito barato. E é realmente isso que a gente quer mostrar para vocês, como encontrar boas barganhas da Bolsa. Esse é o nosso terceiro tópico. E aí, para finalizar, a gente entra no valuation realmente na prática. Tá? Quero saber de vocês, até comentem no chat aí, quem ainda de vocês sabe o que é valuation? Né? Quem de vocês já ouviu esse termo, está interessado sobre isso, está querendo saber mais como utilizá-lo, como entendê-lo? Vamos jogar um quinto tópico aqui, João. Claro. Se todo mundo pedir aí no chat, o João vai falar sobre Copel. Copel, eu acho que tem muita coisa aí para falar, bem interessante. Vou falar sobre Copel, então, coloque aí no chat aí, se vocês tiverem interesse. Vou falar sobre Copel. Assim, qual que é a ideia, tá? Queria só, antes da gente entrar na questão de todos os tópicos, acho que um grande desafio dos investidores, pessoa física, é que o mercado em geral usa muito termo em inglês, né? Tem muito termo em inglês. Acaba que valuation, eu acho que é um deles, é um dos principais. Até no status temos lá indicadores e valuation. É que não tem uma tradução muito boa, mas para quem não sabe o que é valuation, basicamente, valuation é uma forma de você precificar uma ação, tá? Você precificar um ativo. E aí, o que eu estou querendo falar de precificar? Muitos de vocês perguntam, João, qual que é o preço-alvo para X empresa? João, qual que é o preço-alvo para Y empresa? Né? Vale a pena comprar ou não? Vocês perguntam isso muito, tá? E aí, o valuation, ele vem para responder isso. No final, a resposta que o valuation nos traz é qual é o preço-alvo para aquela empresa? É isso que o valuation quer explicar para vocês, tá? Só que para saber disso, para vocês entenderem qual que é o valor exato de uma empresa, não o valor exato, mas o valor aproximado, vocês precisam entender muitos outros tópicos que derivam da análise fundamentalista, né, do investimento fundamentalista, que se baseiam em fundamentos das empresas, que é isso que a gente tem no status. Então, o valuation é o resultado final ou todo o processo de análise fundamentalista de uma empresa que resulta no seu preço-alvo. Eu vou mostrar para vocês hoje como vocês podem fazer um valuation, tá? Do Banco do Brasil, que eu acho que grande parte de vocês já deve ter tido na carteira, deve ter ou no futuro talvez tenha, tá? O que vocês têm que olhar, o que vocês não têm que olhar e por que o Status Invest facilita muito a vida de vocês. Né? Antes, vocês teriam que fazer isso sim
O que eu vou fazer nessa live, vocês demorariam semanas para fazer. Eu vou conseguir fazer em 30 minutos, se muito, mostrar para vocês, tá? E aí vocês conseguem ter isso tudo na palma da mão de vocês para centenas de empresas em instalar dedos com o plano Forecast, com outros planos do status. Até queria agradecer ao Stefano aqui, que se não fosse você, o pessoal estava sofrendo até hoje para chegar em preço-alvo dos ativos, né, Stefano? Como eu sempre digo aqui toda live, nosso objetivo é estar sempre aí oferecendo o melhor para o investidor, né? Até porque eu também sou um usuário do status, acho que eu sou o usuário número 1 lá no cadastro lá, e eu gosto de usar coisa boa, então tudo que a gente constrói lá, eu penso na melhor forma de usar, então eu estou sempre usando lá, vendo crítica, como que a gente pode melhorar, e realmente, como você citou aí, o módulo Forecast, ele foi bem recebido pelo pessoal, o pessoal elogia bastante, e hoje para a pessoa física, assim, ele faz uma diferença tremenda. Eu concordo plenamente. E aí, voltando para os slides, a gente termina com a questão do valuation do Banco do Brasil, e aí depois eu posso comentar um pouco sobre qual que é o preço-alvo do Forecast para Copel, o que está acontecendo com o papel, entre outros pontos. Tá? E aí, além disso, a gente tem ofertas incríveis da Black Friday do status, a gente voltou com algumas que vocês pediram muito, tá? E não só isso, a gente vai ter um bônus muito, assim, ó, muito especial. Então, em geral, o pessoal, pô, é um bônus. Para mim, o bônus é tão bom quanto a oferta, tá? Então, assim, tá muito bom. Para quem gosta de investimentos, fique até o final, tá? Não só até o final, mas acompanhem realmente, porque o nosso objetivo aqui é tentar fazer uma masterclass com vocês, uma aula para ajudar vocês a investir melhor e realmente pegar firme nisso de valuation, né? E para quem ficar até o final também, a gente vai mostrar se o Banco do Brasil está ou não num preço atrativo, entre outros ativos que vocês pediram, Copel, um que o Stefano perguntou. A gente pode falar um pouquinho sobre ele, mostrar como é que estão as perspectivas dele para o plano Forecast, entre outros, tá? Então, fica até o final, vai valer muito a pena. Eu pretendo interagir bastante com vocês no chat. Podem mandar dúvidas no chat, comentários, entre outros pontos, tá? E aí, para começar, eleições, né? E aqui a gente tem um gráfico bem interessante que mostra as eleições nos Estados Unidos, o nome de cada um dos presidentes, tá? Em azul, democratas, em vermelho, republicanos, e aí a bolsa. E aí, quando a gente olha para esse gráfico, a gente só vê uma coisa, né, Stefano? Para cima. Sim. Nem parece que teve quedas. Mas quando a gente dá um zoom, a gente vê toda a volatilidade. Querendo ou não, eu acho que essa é a visão que vocês têm que ter quando forem investir. No longo prazo, as ações tendem a se valorizar. Se você comprar boas ações a bons preços, você tende a ganhar muito com isso. No curto prazo, a gente passa por momentos de incerteza, e incerteza gera volatilidade. E a volatilidade é a melhor amiga do investidor. Porque se não houvesse volatilidade, vocês não conseguiriam comprar bons ativos a bons preços, né? É como o Stefano bem mesmo Você se recorda, Stefano? Acho que não, acho que desde 2015, assim, como eu comecei em 2015, foi bem marcante, assim, acho que na conjuntura toda do país estava bem difícil, assim, taxa de juros explodindo, inflação, 2 dígitos, para arrumar emprego estava difícil, então foi um cenário bem atípico, assim, eu acho que quem decidiu entrar naquele dia na bolsa lá realmente foi um herói e hoje colheu os frutos. Sim, eu concordo plenamente. E aí até quando a gente pega, por exemplo, 2008, que muitas pessoas, pô, mas 2008 teve toda aquela crise e tal, acaba que o Brasil não sofreu tanto, porque naquela época a China estava muito forte, estava importando muita commodity e o Brasil passou muito bem por aquilo. Até tem aquela questão lá era uma marolinha, não era uma onda, etc. Então, nem 2008 foi tão forte. Eu vejo que 2015 foi um dos momentos mais difíceis, e não só pelo momento em si, mas parecia que não existia uma luz no final do túnel. A gente não via o Brasil saindo daquela crise, né? Então, quando a gente pega o mercado de investimentos, o mercado financeiro
no longo prazo, a tendência é muito nítida. E aí, para quem está nessa live, eu sempre falo, para quem acompanha o status, a Suno, entre outros, foquem no longo prazo. Tá? No próximo slide, a gente tem o Brasil. Né? O Brasil não é os Estados Unidos, mas o Brasil também, eu quero que vocês foquem nessa tendência. A gente tem vários governos ali embaixo, tá? O nome de cada um dos governos, e o Bovespa em dólar, e a gente vê que a tendência da Bolsa também é se valorizar. Né? E quando eu olho para o Brasil, hoje, eu vejo sim uma luz no final do túnel. A gente foi um dos primeiros países a acabar por subir a taxa de juros muito mais elevada. O mundo inteiro está passando por um momento inflacionário, Estados Unidos, Europa, China desacelerando. O Brasil foi um dos países que começou a subir mais rapidamente sua taxa de juros e com isso conseguiu controlar a inflação muito bem. Tá? Eu acho que a gente tem um problema nas mãos para ser resolvido, mas ele deve ser resolvido. Tá? Não me preocupa tanto o Brasil e eu acho que a tendência da Bolsa no longo prazo é se valorizar. E quem tem essa visão de longo prazo tende a ganhar dinheiro. Até tem um comentário ali sobre a questão da Venezuela. Né? Tem muita gente que fala, pô, será que o Brasil não vai virar Venezuela? Eu acho que não. Porque a gente tem, querendo ou não, muita força dentro do agronegócio, que é um segmento muito forte e a gente consegue se expor a ele dentro da Bolsa. Né? Vou dar um exemplo para você, Stefania, tá? Só para tornar mais clara essa ideia. 1/3 da bancada de parlamentares brasileiros estão ligados ao agro de alguma forma. Então, é muito difícil a gente taxar o agronegócio e acabar com o agronegócio. E, querendo ou não, 27% do PIB é exposto a isso. Né? Quando a gente pega outros setores, exportadores também, o Brasil ele é muito forte nisso. Então, eu não vejo o Brasil indo para um caminho de Venezuela, nem nada do tipo. Tá? Eu acho que o Brasil está muito bem posicionado e para os próximos anos a gente deve surfar uma onda muito boa de um crescimento já contratado. Não só no agronegócio, mas à medida que essa taxa de juros começa a ceder, e aí depende muito da inflação, e a inflação já cedeu nos últimos 3 meses, deu um valor aí próximo de 0,5, 0,6 para esse mês, mas a inflação muito mais controlada, eu vejo que o Brasil deve ir muito bem nos próximos anos. Eu acho que a Bolsa Brasileira é uma das que melhor deve performar no relativo. Então, gosto muito do Brasil, acho que a gente está num país muito bem posicionado. Né? Tu está investido no Brasil mais, está investindo mais no exterior? Como é que está a tua cabeça, Stefania? Eu, todo mês, eu tenho o dinheirinho que eu invisto, né? E eu sempre divido um percentual ali, uma parte para ações, uma para FIIs, uma para renda fixa ali, para ter aquela segurança, o dinheiro que você precisa ali rapidinho. Tanto é que com esse problema do Covid, eu tive que rever minha reserva de emergência, né, para aumentar ainda mais caso alguma coisa aconteça. E uma parte, inevitavelmente, eu decidi que tem que ir para dólar. A gente tem que ter alguma coisa em dólar. Né? Eu concordo. Tem um dólar, tá? Pode ser ou via investimento lá fora, ou até empresas brasileiras que são dolarizadas, que acabam por vender suas mercadorias e aí tem receita em dólar. Então, até a gente está falando sobre carteira à prova de crise, dólar é uma boa proteção, é um bom hedge para sua carteira à prova de crise. Tá? E aí o próximo ponto que eu queria trazer para vocês nos slides, além dessa questão da Bolsa sempre seguir uma tendência de alta, é que a gente tem que empresas líderes, elas tendem a permanecer líderes e prevalecer em momentos de crise. Por que disso? Basicamente, quando a gente tem um momento de crise, pensem num mar. Tá? Imaginem que uma economia é um mar. O que sobrevive mais, Stefania? Um mar naqueles navios gigantescos, robustos e bem estruturados? Ou um caiaquinho, assim, que está mal e mal? Com certeza, o primeiro. Com certeza, o primeiro. Então, é isso que eu queria puxar para vocês como primeiro ponto. Tá? Busquem empresas líderes com vantagens competitivas e que devem permanecer nessa liderança. Esse é o primeiro tópico que vocês têm que buscar. Tá? Por quê? 2023, ele deve ser marcado como um ano com elevadas taxas de juros, por conta da inflação. E essas elevadas taxas de juros têm 2 fenômenos que estão incluídos aí. O primeiro é efeitos fundamentalistas.
E aí esses efeitos fundamentalistas a gente consegue perceber dentro do Status Invest, né? Porque lá a gente vê indicadores para fazer uma análise fundamentalista e esses indicadores eles são machucados pelos efeitos da inflação e taxa de juros. Vou te dar um exemplo, Stefano. Preço-lucro, indicador de valuation. Gosta de utilizar? Eu acho que é o primeiro que eu olho ali na conjuntura para seguir em frente. Concordo, eu também. Gosto muito de preço-lucro. O que acontece é que, quando a taxa de juros aumenta, empresas endividadas têm um aumento das despesas financeiras. E aí isso impacta diretamente no lucro líquido delas. E aí, se o lucro líquido cai, esse indicador aumenta, né? Isso fica machucado por conta desse nosso aumento da taxa de juros. Isso impacta os fundamentos das empresas. E aí a gente vê no Status Invest esse impacto, né? Notem que ele é temporário. Então, primeiro ponto, temporário também. Tem alguns outros efeitos, mas primeiro temporário. O segundo é no valuation. Por quê? E eu vou repetir de novo. Durante essa live, a gente vai falar muito sobre valuation, porque eu vejo que grande parte do sucesso dos investidores está relacionado ao seu conhecimento com o valuation, que nada mais é do que entender qual que é o preço justo, qual que é o preço-alvo de um ativo e não comprar um ativo por muito mais do que ele vale. A gente olha muitas vezes na tela, a Petrobras está R$26, né? Será que está caro ou não? O pessoal gosta de olhar gráfico. Não olhem gráfico, abandonem gráficos, busquem fundamentos, busquem algo concreto. Se você vai vender o seu apartamento, Stefano, você vai buscar algo concreto para vender ele, né? O preço dele. Você não vai se basear em um cara que está falando para ti, especular, etc, né? Exatamente. Então, na bolsa é a mesma coisa. Busquem fatos concretos. E aí, um primeiro ponto é efeitos fundamentalistas. No segundo lado, a gente tem efeitos de valuation, que nada mais é do que o valuation, ele tem várias formas de calcular ele. Uma das principais é quando a gente está falando que uma empresa ela deveria valer nada mais, nada menos do que todos os fluxos de caixa que elas devem gerar para você, trazidos a valor presente. Então, pensem que vocês têm uma empresa que é uma caixinha de dinheiro, ela cospe dinheiro todo ano, todo ano, todo ano, todo ano. Quanto que você vai pagar por ela? É isso que a gente quer mostrar para vocês. Empresas nada mais são do que caixinhas de dinheiro que jorram dinheiro todo ano e a gente tem que definir quanto que a gente paga por elas para fazer um bom investimento, né? Um bom uso dessa caixinha. E aí, com isso, a gente chega no valuation, e esses são os dois grandes efeitos que a gente tem para 2023, e para vocês fugirem desses efeitos, busquem empresas líderes e busquem empresas líderes descontadas. Esse é o mais essencial. E aí, só para lembrar que quem chegou agora, a gente já está com bastante gente na live, mande um foguetinho aí, eu quero saber, um foguetinho para quem chegou agora, ou quem é cliente do Status. Vão interagindo, eu estou pegando várias dúvidas aqui com vocês, tá? Para depois eu puxar alguns stickers que vocês querem, etc. Mas para quem ficar até o final, tem dois pontos. O primeiro é que a gente vai mostrar para vocês realmente como chegar no preço-alvo do Banco do Brasil, tá? E o segundo é que a gente vai ter um super bônus, e para mim esse bônus é muito mais que especial, porque, sim, muito, muito legal, tá? Eu fiquei surpreso até quando a gente conseguiu esse bônus para vocês aqui do Status. Muito difícil. Eu nunca vi isso. Eu acho que para quem está assistindo a live e está gostando do tema, e assistir até o final e gostar do que a gente está abordando, eu acho que esse bônus vai ser um complemento, né, João? Eu concordo, eu acho que se conversa muito bem. Até deixa um like aí para quem chegou agora, deixa um like na live, compartilhe com os amigos de vocês e fique até o final, porque vocês não vão se arrepender. Se arrepender, podem cobrar de mim, ir lá me criticar, podem ficar bem à vontade, mas eu tenho certeza que ninguém vai me mandar mensagem criticando. Vai ser só elogios. Então tá, passamos o primeiro ponto, certo, Stefânio? Sim. O que a gente tem para 2023? Qual que é o panorama para 2023, então, que você vê aí? Eu acho que o panorama para 2023 é que a gente tem que continuar investindo, né? A gente, Exato. Com certeza tem que ser mais seletivo, como sempre, mas eu acho que investir é todo ano, assim, não vai ter oportunidade sempre vai ter na bolsa, independente de quem está no governo, de onde que tem guerra, qual que é o preço do petróleo, eu acho que sempre vai ter oportunidade. Então a gente tem que aproveitar a oportunidade de ter consistência e
estudar, né? Acho que esse é o mais importante. Eu concordo plenamente. Então, nessa primeira parte, eu acho que o que tem que ficar de mensagem é que a Bolsa não para e eleições vão e vêm, presidentes vão e vêm, e momentos de volatilidade também vão e vêm. Eles servem para nos trazer oportunidades. É isso que eu quero que fique bastante claro para vocês, que vocês marquem isso, tá? Segundo ponto. Bom, a gente já viu o panorama para 2023. Vamos ver como proteger a minha carteira de investimentos. E a gente selecionou 4 características que vocês têm que buscar em uma empresa para que ela faça sentido na sua carteira. A primeira é empresa saudável. Por quê? É a mesma lógica do barco. Faz sentido? A gente deve passar por uma tempestade aí. Quanto mais saudável, mais robusto for esse nosso barco, melhor, certo, Stefani? Com certeza. E aí, como que a gente pode buscar uma empresa saudável? Acho que um balanço saudável, a gente deve buscar uma empresa assim que tenha a menor dívida possível ou, como eu gosto, uma dívida líquida negativa, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Ela tem mais dinheiro do que ela tem que pagar. Então, é um ponto que prova que ela está saudável naquele momento, né? Eu concordo. Até vou trazer um exemplo, vou compartilhar aqui minha tela no status. Quando vocês estiverem vendo minha tela, digam se está ok, tá? Então, empresa saudável. João, como é que eu uso o status para ver se essa empresa está saudável ou não? Né? Vamos lá. Stefani comentou 2 pontos. Empresa com baixa dívida e empresa com endividamento negativo, ou endividamento líquido negativo, ou seja, mais caixa do que dívida. Vamos começar pelo segundo exemplo. Quer citar alguma empresa que a gente possa pegar? Vamos ver uma que o pessoal gosta bastante e admira muito, que é VEG, né? VEG, tá? Para quem não conhece status, é só digitar o ticker da empresa, clicar no nome aqui. A gente tem a maravilha Status Invest, tá? Para a gente ver uma empresa saudável, a gente olha indicadores de endividamento. Tá? Eu gosto de 2. Dívida líquida, patrimônio líquido e dívida líquida EBITDA. Ele está negativo, Stefani. Por quê? Porque o dívida líquida está negativo. E aí, como o meu numerador está negativo, ele fica negativo. E por que ele está negativo, João? Se a gente ver um pouquinho aqui embaixo, a gente vê que a VEG ela tem uma dívida de 2,8 bilhões. Tá? Enquanto o caixa dela, ela tem 13 bilhões. Se você diminui o caixa, na verdade, a dívida menos o caixa, né, a gente chega a uma dívida líquida negativa. Ou seja, ela não deve de maneira líquida. Ela tem dinheiro sobrando em 218 milhões e por isso que o endividamento dela está extremamente saudável. Eu acho muito positivo isso, porque, como eu falei, em época de juros longos, juros altos, a sua dívida fica mais cara. E aí fica mais caro pagar essa dívida, machuca mais o balanço. Né? Uma outra empresa que tem um endividamento bem saudável, a gente comenta bastante, é Petrobras. Uma empresa que já sofreu muito por endividamento. Quando a gente olha dívida líquida sobre patrimônio líquido, já foi 1,5 vezes, é bem alto. Tá? Para quem quer ter um número aí em mente, uma vez, abaixo de uma vez, eu acho ok. Tá? Uma vez no máximo ali. E dívida líquida EBITDA também é um outro indicador que eu gosto. Já foi 32 vezes, muito alavancada. E gosto abaixo de 3 vezes. Tá? Então, Petrobras também está com uma saúde financeira muito estável, muito tranquila. Então, esse é o nosso primeiro tópico. Se você tem uma empresa em sua carteira que tem isso, dá um checkzinho nela, tá? Que tá bem ok. Queria voltar agora para os slides, vamos voltar para os slides, que eu quero pegar o segundo tópico. E aí, qual que é esse segundo tópico, João? A gente está falando de vantagens competitivas. E muitas vezes, até é interessante, né, Stefani? O pessoal pode falar, pô, mas eu não consigo ver vantagem competitiva no Status Invest. Não é verdade, né? A gente consegue ver de uma maneira indireta a vantagem competitiva no status. Como é que a gente consegue ver, Stefani? A gente pode ver pelo retorno sobre o capital investido, retorno sobre o patrimônio líquido. E vamos começar diretamente. Como que a gente pode ver? Eu acho que quem acompanha muitas as notícias, as empresas, acho que um exemplo que a gente pode citar é Vale. Por que Vale tem uma vantagem competitiva? Fala-se muito que o minério que ela extrai tem uma qualidade superior. E isso é bem mais avaliado no mercado.
é uma vantagem, né, João? Concordo plenamente. Até eu estou compartilhando aqui minha tela, queria mostrar para vocês Vale, tá? Então, assim, pessoal, eu quero que vocês absorvam isso, porque com isso vocês vão conseguir montar uma carteira fantástica, fenomenal, tá? E aí, Vale. Quando a gente pega Vale, o que a gente pode ver de Vale, né? Stefano colocou muito bem. Rentabilidade. A Vale tem um ROI de 59% e um ROIC de 30%. ROIC é o retorno sobre o capital investido e ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, sobre equity, tá? Como é que eu sei que a Vale tem uma vantagem competitiva? Como é que eu sei que esse minério realmente é bem precificado? Se eu venho aqui em média de mercado, isso daqui para quem é assinante Bull tem acesso, tá, né? Certo, Stefano? Exatamente. E eu comparo a rentabilidade média do setor, tanto o ROI quanto o ROIC, e olha para a Vale, a gente vê que a Vale tem uma rentabilidade muito acima. Quase o dobro aí, né? Sim. Muito acima. E como que ela consegue ter essa rentabilidade acima? Por conta dessa vantagem que o Stefano bem colocou. Ela tem um minério de melhor qualidade. Ela tem um minério com maior grau de pureza, com maior teor de ferro. E por conta disso ela vende com prêmio. Ela tem custos muito enxutos, né? Ela tem um dos menores custos da indústria de mineração do planeta. E com isso a gente consegue ver rentabilidade aqui também para a Vale. Até endividamento a gente consegue ver que a Vale está bem tranquila de endividamento para casar com o primeiro tópico. Então, Vale é uma empresa que casa tanto o primeiro tópico, saúde financeira, quanto o segundo, vantagem competitiva. E aí queria voltar para o nosso terceiro ponto dos nossos slides, que é pricing power. Aí o pessoal vai chegar, não, mas esse não tem no status. Mas tem. Não é, Stefano? Tem. Exatamente. E eu acho que o melhor exemplo, eu acho que todo mundo já conhece, é, sem dúvida, Apple. Apple é um ótimo exemplo, tá? Por quê? A Apple trabalha quase no monopólio, né? Se você não vai... Eu trouxe aqui a Apple, tá? Tô compartilhando a minha tela com a Apple. E aí, se você não vai anunciar no Facebook ou no Google, você vai anunciar no quê? Online. Nada, né? Você não anuncia. Então acaba que ela tem muito poder de precificação sobre os seus ativos. E aí, como eu vejo o pricing power, João? Não, você está mentindo para mim, João. Não tem pricing power no status. Tem. E eu vou lhe provar. Só tem um outro nome, né? Mas tem pricing power no status. Margem bruta. Por quê? Quando o seu custo sobe, você consegue repassar esse custo em receita sem perder margem. Olha que beleza isso. Quase uma linha reta. Exatamente. E subindo nos últimos anos. Né? E subindo nos últimos anos. Então aqui está um exemplo de uma empresa que tem muito pricing power, né? Muito interessante. Então, empresas saudáveis, com vantagens competitivas, pricing power. Então vamos pegar o exemplo contrário. Uma empresa, a gente está falando aqui de quase uma empresa monopolista. Vamos entrar no setor que não é monopolista, é quase um livre mercado. Tem algum em mente aí que queira que eu traga? Eu acho que empresas que não têm esse pricing power são as varejistas, né? A gente pode mostrar, por exemplo, Magazine Luiza. Ótimo, vamos ver se o Stefano tá quente aqui. Magazine Luiza hoje subiu 7, né? Mercado dando uma tranquilizada. Vamos ver, olha essa margem bruta decrescente. Por que disso, Stefano? Basicamente, a gente tem um aumento da concorrência e aí, se aumenta a concorrência, você tem que vender mais barato. E aí, como o custo não diminuiu, você não consegue repassar, você não tem poder de precificação, pricing power, a sua margem cai. Eu não gosto disso. Prefiro empresas com margem constante. Tá? Exatamente. É uma coisa que a gente pode ver na prática, no dia a dia, né? Quando você quer comprar uma coisa, o que você faz? Você digita lá no Google, lá, celular. Você vai lá na Magazine Luiza, lojas americanas, você vai em N sites. Qual que você vai comprar? O que é mais bonito, o site é mais bonito? Não, geralmente o pessoal compra o que é mais barato, assim. Então, a gente vê que o produto, ele não tem uma diferenciação de empresa para empresa, é o mesmo. Então, geralmente você vai optar pelo vai chegar mais rápido, pelo mais barato. Então, a empresa ela não consegue ter aquela diferenciação para embutir um custo a mais, né? Concordo plenamente. Então, busque empresas com diferenciação, diferencial competitivo com pricing power, tá? E no status a gente consegue evidenciar isso muito bem, até para quem não acreditou.
viu com os seus próprios olhos, tá? E aí, voltando, eu queria entrar no último tópico. O que é esse último tópico? Empresas baratas. E aqui que entra a questão de valuation, né? A gente tem os indicadores de valuation, mas existem várias formas de calcular a valuation, né? Gosto de usar o exemplo do apartamento. Você pode fazer o valuation do seu apartamento comparando com outros apartamentos na região, quanto é que foram vendidos, etc. Existem outras formas de você fazer o valuation do seu apartamento, de chegar em qual que é o preço justo desse apartamento. A gente vai conversar sobre isso ao longo dessa aula, tá? E por quê? Para a gente encontrar empresas baratas, existem vários métodos, né? O primeiro e o mais famoso de todos é a avaliação pelo fluxo de caixa descontado. E ele nos diz que uma empresa ela tem que valer a mesma coisa que ela vai lhe gerar em fluxo de caixa advindos de volta para o acionista, tá bom? O segundo método é o método relativo, a avaliação relativa, que é o do apartamento. A gente faz uma comparação entre a empresa com pares semelhantes. Eu vi aqui o pessoal comentando, Bradesco, entre outros, né? A gente pode fazer uma avaliação comparativa entre Bradesco e Banco do Brasil, Bradesco e Itaú, entre outros, né? Terceiro método, custo e reposição, tá? Quanto que vale um apartamento? Eu posso estimar que aquele apartamento, no mínimo, vale quanto custou para construir. Ele não deveria valer menos que custou para construir. E o último é uma soma das partes, que a gente pode fazer um valuation para cada uma das partes, se é uma empresa que tem muitas subsidiárias abaixo dela, como é o caso de Itaúsa, como é o caso de Simpar, Cosan, entre outros, que a gente soma cada uma das partes para fazer esse valuation, tá? Aqui a gente trouxe o do Banco do Brasil, tá? Eu até posso compartilhar minha tela e aí mostrar em tamanho real, acho que fica mais fácil, do Banco do Brasil, essa análise relativa, tá? Me avise se vocês estão vendo, eu imagino que sim. Então aqui vocês conseguem ter uma avaliação comparativa, um valuation comparativo do Banco do Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, para o Banco do Brasil negociar próximo do seu preço-lucro, da média do preço-lucro do setor, ele deveria mais do que dobrar, tá? Ou seja, ele aparenta estar barato nessa métrica. Uma outra métrica que eu gosto é P sobre VP para bancos. Ele está 32% abaixo da média do seu setor. Também aparenta estar descontado. Então, essa é uma das métricas que a gente consegue ver aqui. Esse é um dos métodos de valuation que a gente consegue ver aqui. Existem outros métodos, e eu quero abordar eles, porque poucas pessoas falam sobre eles, mas eles são tão importantes quanto. Porque, querendo ou não, nesse daqui a gente faz uma avaliação relativa, como eu falei. O setor pode estar muito caro. E aí não é porque uma empresa está barata dentro de um setor caro que é uma boa oportunidade. Da mesma forma, a gente pode ter uma empresa cara num setor muito barato e aquilo ser uma boa oportunidade. Então, a análise relativa é muito boa, mas a gente precisa fazer uma análise absoluta, uma análise utilizando fluxo de caixa, e é isso que a gente vai fazer ao longo da aula. Queria voltar agora para os slides, para a gente continuar sobre as ofertas, tá? Então, a gente vai fazer esse valuation, vou mostrar para vocês exatamente como fazer. Mandem as suas dúvidas aqui no chat. Quero ler o que vocês estão pensando, o que vocês estão com dificuldade, etc. Tá? Mas antes, a gente tem uma questão muito especial. Por quê? Só hoje, a gente vai dar para vocês, de graça, o curso Valuation e Precificação de Ativos da Suno. Originalmente, esse curso custa quase R$ 1.200. Tá? Então, a gente está dando para vocês de bônus R$ 1.200. Tá? Assim, eu até estava comentando antes. Se eu não fosse assinante de status, eu assinaria só pelo bônus. Exatamente. Se eu fosse assinante de status, eu renovaria só pelo bônus. Eu assinei semana passada só pela mentoria com o Thiago, eu vou assinar agora só pelo curso. E vai ganhar 2 anos de status, bem tranquilo. E não só 2 anos, tá? Então é só até hoje. Se você não... Pô, João, não sei o que é isso. Fica até aqui na live, porque eu vou fazer um valuation e você vai ver que faz
muito sentido para você, tá? E além disso, a gente atendeu a todos os pedidos que o pessoal teve, né? Aqui o Stefani gosta muito de atender todo mundo, ele é um cara que ajuda. Isso é uma coisa que eu admiro muito em você, Stefani. Gosta de realmente estar ali com a comunidade status, ajudar, escuta todo mundo, resolve os problemas, etc. E por conta disso, a gente está dando 20% de desconto, tá? Tanto no plano Bull quanto no plano Forecast, tá? Num ano. Então, se você tem interesse, quer renovar, vai lá, pega esse plano Forecast. A gente tá falando de R$200, considerando que você vai ganhar um curso de R$1.200. Sim, eu juro que eu nunca vi nada desse tipo. Em nenhuma live, né? Se a pessoa gostou do curso aqui, do que você vai mostrar aí, eu acho que o curso ele vai complementar bem. E outra coisa, como o João falou, a gente sempre escuta a comunidade, busca trazer o que é melhor. Se todo mundo aí gostou do que o João está mostrando ali na prática, ali, quem sabe a gente não pode ter no status também, né? Só todo mundo pedir. É verdade. Então, é isso. Primeiro que vocês pediram, a gente atendeu um ano com 20% de desconto. Quem comprar até hoje, é só até hoje, tá? Vai ganhar o curso inteiramente grátis. Eu nunca vi isso. Deu a louca no gerente, deu a louca no Stefani, no pessoal da Suno, que eu nunca vi isso. E mais do que isso, a gente voltou com a nossa promoção de 3 anos ao preço de 2, que o desconto é muito maior, 33%, tá? E eu sempre falo que o desconto é maior que esse, porque em geral o Stefani, todo o time dele, trabalha e coloca mais ferramentas lá. Em geral tem inflação aí dentro, que vai aumentar o preço ao longo do tempo. Quem comprar hoje já garante 3 anos por esse preço de R$ 49, R$ 43 por mês para o plano Bull e R$ 41,99 para o plano Forecast. Se a gente dividir aí mensalmente durante os 3 anos, dá um pouquinho mais de R$10 e vocês ganham o curso inteiramente grátis. Tá? É um curso que passa por tópicos de contabilidade, análise fundamentalista, análise utilizando Status Invest, entre outros. Até vou dar um spoiler que ele vai ter uma reformulação. Quem comprar o acesso agora vai ganhar toda essa reformulação também. Então, muito, muito, muito bom. Nunca tinha visto um bônus desse estilo. E para quem não está convencido, fica aí que eu vou apresentar na prática o valuation do Banco do Brasil. Tá? E aí o pessoal pergunta, pô, João, mas por que 3 anos? Porque parece que é um tempo bastante longo. No final do dia não é, porque quando a gente está falando aqui de investimento, a gente está falando aqui 50, 100 anos, e eu garanto para vocês, o Status Invest poupa muito tempo de vocês. Depois que vocês utilizarem, vocês vão ver quanto tempo enxugou, e vocês vão poder destinar para outras formas, tá? Vai ser muito positivo. E aí, vamos lá. Primeiro que o sucesso, ele não ocorre de uma hora para outra, e grande parte dos investimentos ocorrem no longo prazo. O Stefani mesmo mencionou, né? Quem investe em bolsa, investe não pensando no ano que vem. Investe no longo prazo, focando em boas empresas. Depois que você cadastrou sua carteira lá no status, você consegue ter toda a praticidade e facilidade na palma da mão, sem precisar ter planilha de Excel que tem que ficar atualizando toda semana, sem precisar ter que ficar visitando vários sites, várias corretoras, entre outros pontos. O que você acha que é o status que mais facilitou em toda a sua vida, Stefani? Acho que o primeiro ponto, assim, é a busca das informações, né? Porque antigamente a gente tinha que ir em muitos lugares para calcular aqueles indicadores que a gente tem no status hoje. Acho que em segundo lugar é o gerenciamento de portfólio, né? Eu mesmo uso lá, minha carteira está lá. Eu acho que aquilo particularmente resolveu minha vida, assim. Eu acho que com poucos cliques ali eu consigo ter uma visão geral da minha carteira, eu consigo identificar qual ativo ali dentro da minha carteira está melhor para eu comprar, quanto de dividendo eu vou receber, estou recebendo e vou receber no futuro para eu reinvestir. Então, acho que essa gestão de portfólio é uma coisa que eu falo. Uma vez que a pessoa faz lá no Status Invest, ela vai fazer a vida inteira, né? Porque se você está investindo, você não vai gerenciar o portfólio um ano só e largar o resto. Você vai fazer a vida inteira lá. Então, acho que é bem importante ter essa constância, né? E já garantir as promoções aí para gerenciar o mais barato possível. Eu concordo plenamente. Assim, ó, eu
Se tivesse lugar de vocês, eu compraria só pelo bônus, tá? Até eu vi aqui que o Evandro perguntou, quem assinou o plano Bull tem direito? Quem assinar hoje o plano Bull vai ter direito ao curso até a meia-noite só, tá? E quem tem o plano Bull e quiser assinar o plano Forecast, ou quem tem o plano Forecast e quer assinar o plano Bull para ganhar o curso, vale muito a pena. Muito, 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 muito a pena, tá? Se vocês quiserem utilizar esses descontos especiais para aumentar e expandir o seu tempo, também vale a pena. Porque, querendo ou não, a gente não sabe como é que vai estar o preço do Status Invest daqui 2, 3 anos. Assim, eu, como analista, eu acho que vai estar acima do que está hoje. Então, você comprando hoje, você garante esse preço baixo. Além disso, o curso também. Então, como eu falei para vocês, vale muito a pena. Só pelo curso valeria a pena, tá? E aí, o segundo tópico dos 3 anos é que o mercado oscila, né? A gente sempre fala que o mercado sobe caindo. Por quê? Porque no longo prazo a tendência é ele subir. Mas ele cai muito no curto prazo e ele dá oportunidade. Para quem está posicionado, para quem está ciente do mercado semanalmente, mensalmente, consegue encontrar muita oportunidade. E aí, por fim, como eu já falei até, o status está em evolução constante. Eu tenho certeza que ano que vem a gente vai vir aqui com muito mais ferramenta do que tem esse. E aí esses planos podem estar muito mais caros do que estão hoje. Quem comprar hoje tem essa possibilidade de travar, é um hedge quase, uma proteção, travar o custo dessa ferramenta ao longo do tempo. Tá? Eu vi que o pessoal perguntou aqui qual a diferença dos planos. Quer explicar um pouquinho, Stefani, para o pessoal? Vamos lá, basicamente vamos voltar naquele slide lá dos planos, só para o pessoal ver. Basicamente a gente tem 2 planos, né? O plano Bull, que ele é um plano mais voltado para gestão de portfólio, então ele vai dar as ferramentas para você gerenciar seu patrimônio dentro do Status Invest, vai dar muitas visões lá, vai ter o controle e gerenciamento de metas, né? Porque a gente investe com objetivos, né? Então a gente vai conseguir ter esse controle no Status Invest. E a gente tem o módulo Forecast, que é um módulo voltado para o consenso e projeções de mercado. Então lá a gente vai saber como que o mercado está se posicionando em relação a alguma empresa específica, se eles estão recomendando compra, venda, se estão neutros, qual que é o preço-alvo que eles estão calculando para o ativo, e como que eles estão calculando os resultados futuros da empresa, né? Qual que vai ser a receita para o ano que vem, para 2024, para 2025, qual que vai ser o lucro, e a partir desses valores que os analistas dão, a gente consegue fazer o nosso próprio valuation, né? Como que a gente vai mostrar na prática daqui a pouco. Ótimo. Então é isso, tá? Eu gosto de separar o plano Bull muito como uma gestão pessoal, que economiza seu tempo para fazer o gerenciamento dos seus ativos, e aí comparação, entre outros, e o plano Forecast é uma visão no mercado do futuro, que ajuda muito mais você ter segurança e entender qual que deveria ser o preço justo, eu estou pagando caro, estou pagando barato. Acho que é um bom resumo, né? Exatamente. Então é isso. Então, pessoal, mais uma vez, para quem comprar hoje, até R$ 23,59, ganha um curso de R$ 1.200 de graça. 0, 0, 0, não é pegadinha, tá? Não tem asterisco. É isso. Comprou, levou. Até a Carolina aqui, que acompanha bastante o canal, comentou, faltava o Bull, né? Eu acho que é uma baita oportunidade para você aproveitar o plano Bull. Se você já tem o plano Bull, adquirir um plano Forecast, aí talvez, eu não quero ter 3 anos. A gente trouxe a opção de 1. Para quem tem 1 ano e quer aumentar esse seu prazo, tem também a oportunidade de renovar por 3. Então, acho que são para todos os gostos, tá? Eu vou voltar nisso daqui, mas antes eu quero realmente colocar na prática o valuation. Até só queria entrar na prática para o valuation. E aí, como é que a gente vai fazer isso, tá? Meu objetivo aqui no valuation, o que ele é? Basicamente, é mostrar para vocês como funciona uma avaliação, como é que a gente pode chegar no plano, no forecast, a gente chegar no preço justo de uma empresa, tá? Eu tô aqui com uma planilha Excel, me avisem, vocês estão vendo, tá? Sim, meu objetivo é deixar o mais simples possível, né?
E eu vou mostrar para vocês como que vocês fariam o valuation de uma ação do zero. Tá? Aqui a gente tem uma planilha Excel e eu vou mostrar para vocês, explicar passo a passo. Se ficar alguma coisa que não ficou muito bem entendido, vocês coloquem nos comentários, por favor. Meu objetivo é deixar vocês mais seguro possível. E hoje a gente vai conversar sobre Banco do Brasil. Tá? Então, vamos lá. Banco do Brasil. Perfeito. Banco do Brasil. Qual que é o primeiro tópico que eu quero trazer para vocês sobre valuation? Tá? A primeira questão é que existem vários modelos de valuation. Então, quando a gente olha o preço-alvo lá, a gente está falando de um dos modelos, um somatório desses modelos. Eu vou abrir aqui um dos modelos que eu mais utilizo para qualquer empresa ligada ao setor bancário, com distribuição de dividendos perenes, tá? Que é o modelo de Gordon. Tá? O modelo de Gordon, ele segue essa fórmula aqui. Eu vou copiar ela e vou colocar no Excel, tá? Para a gente não precisar ficar olhando para ela o tempo inteiro. O modelo de Gordon, ele segue essa fórmula aqui. Já tinha visto essa fórmula, Stefani? Dessa forma, não. Mas a gente pode conversar aqui e talvez colocar lá no status. Acho que vai ajudar o pessoal. Se o pessoal gostar aí, a gente pode fazer um desenho lá para levar isso para o status. Então coloque aí nos comentários. Perfeito. Essa fórmula, assim, eu não quero que vocês fiquem com medo, tá? Se alguém não gosta de matemática, fiquem tranquilos que vocês vão sair daqui gostando. Então, essa fórmula, ela tem 3 incógnitas, ou 3 variáveis, tá? D1, R e G. Tá? O que é cada um desses? D1 nada mais é do que dividendos do ano 1. Esse é o D1, tá? R, ele é minha taxa de desconto, que é para eu trazer meus fluxos de caixa a valor presente. E o meu G é o meu crescimento desses fluxos de caixa. Eu vou explicar para vocês, vai ficar bem tranquilo, tá? Fiquem tranquilos que meu objetivo aqui é... Perfeito. Então, a gente tem essas 3 variáveis. D1 é o dividendo do ano 1. O que é isso, João? É o dividendo que o Banco do Brasil deve pagar no próximo ano, por exemplo. Tá? Então, é isso. É isso. Basicamente isso. Taxa de desconto. Como eu tenho vários fluxos de caixa, eu tenho que trazer esses fluxos de caixa tudo a valor presente. Essa é a minha taxa de desconto. Também não é muito difícil. E o G é quanto que o dividendo do Banco do Brasil vai pagar, vai crescer ao longo dos próximos anos. Tá? A taxa de desconto, a gente pode utilizar vários métodos para calcular. A gente gosta muito aqui na Suno de utilizar uma taxa de desconto de 12%. Sabe por que 12%, Stefani? Por que 12, João? Explica aí a gente. É bem simples, tá? Nós entendemos que a Bolsa de Valores, o Ibovespa, ela tende a dar um retorno próximo de 12% ao ano. Tá? Então, quem investir em Ibovespa, a gente acredita que deve ganhar 12% ao ano. Se você botar 12% aqui, e aí a gente está dizendo que o mínimo retorno que eu quero em um ativo é 12%, porque eu quero algo que supere o Ibovespa. Então, é isso, por isso 12%. Para vocês, para quem está iniciando aí no mundo dos investimentos, pode chegar também em uma taxa de 12%, eu acho que é um número bom, 12%, 13% é um número bom para começar, tá? Crescimento. O que eu posso usar de crescimento? No pior dos casos, ao meu ver, o Banco do Brasil deve crescer inflação. O preço do banco, a inflação é como se fosse o valor do dinheiro se perdendo no tempo, ou aumentando no tempo, diminuindo, dependendo se é inflação ou deflação, né? Mas o crescimento mínimo que eu entendo é um crescimento próximo de 3 a 4%, que é uma inflação de longo prazo que a gente pode esperar. No Brasil, a inflação é até maior que 4%, mas eu entendo que para o Banco do Brasil a gente tem um crescimento de, no mínimo, 4%. Tá? Então a gente tem uma taxa de desconto de 12% e um crescimento de 4%, tá certo? Até aqui tudo bem? Temos algumas dúvidas? Coloque aí nos comentários, tá? Então é isso. E aí chega a questão. João, tá faltando isso daqui. Que, querendo ou não, esse daqui é o coração. Qual que é o dividendo
no ano 1, tá? E para quem acompanha o status sabe que dividendo é igual a lucro líquido vezes payout. Tá certo, Stefania? Perfeito. E a gente consegue ver esse lucro líquido. Deixa eu só aumentar aqui para vocês darem uma olhada. Vocês conseguem ver que esse lucro líquido, ele é do ano 1, ou seja, pode ser o projetado, entre outros pontos. E o payout, ele também tem a ver com o indicador do banco. Onde é que eu consigo pegar esse payout? Tem alguma ideia? Temos no status um payout histórico, por exemplo, que poderia nos facilitar essa nossa vida? Perfeitamente. A gente tem uma parte lá de payout histórico das empresas. Ótimo. Então, a gente pode pegar esse payout histórico das empresas, tá? Vou mostrar aqui no Status Invest. Só deixa eu compartilhar minha tela. Pronto. Agora vocês podem ver a minha tela. Aqui a gente tem o Banco do Brasil, tá? A gente já deu uma olhada. E quando a gente olha o payout histórico, a gente tem toda uma série de dados aqui. E a média, ela dá 38% aproximadamente, tá? A gente vai usar 40% nesse nosso exemplo, porque é arredondando os 38%, tá? E para vocês terem uma ideia, eu tenho que agradecer a Stefania, porque se eu pego esse número e vou calcular na mão, eu fico uma semana calculando. Porque eu teria que descobrir qual foi o dividendo em 2022, o lucro de 2022 dividir um pelo outro, qual foi o dividendo em 2021, o lucro de 2021 dividir um pelo outro, e assim sucessivamente para todas as outras, para todos os outros anos, tá? Ia demorar muito, né? Só um ponto Claro. interessante que talvez o pessoal não saiba. Quando a empresa ela divulga um dividendo, ela divulga 3 datas importantes. 4, vamos colocar 4. A data de divulgação, que ela divulgou o dividendo, né? A data do pagamento, quando o dividendo vai ser pago. A data com, ou data X, dependendo de como a gente olha. A data com é a data que quem tiver o ativo naquele dia vai ter o direito ao dividendo. E tem uma terceira data, que o pessoal não sabe muito, que a empresa informa que aquele pagamento é referente a qual ano, ou semestre, ano e tal. O pagamento é referente a qual base. Então, muitas vezes a empresa está pagando um dividendo em fevereiro, mas é referente ao lucro do ano anterior. Então, é esse ajuste que a gente faz no payout, né? A gente pega, para calcular o payout, a gente pega exatamente o ano de referência daquele dividendo para calcular. Senão, às vezes uma empresa paga muito no ano e tem prejuízo. E a pessoa vai olhar, mas como que ela pagou esse dividendo dando prejuízo? Não, porque ano passado ela teve lucro e o que ela está pagando agora é referente ao ano anterior. Então a gente tem essa data bem interessante aí. E até... que talvez a gente pode trazer para o Status Invest, se o pessoal tiver interesse. Né? Eu gostei bastante, porque querendo ou não, como é que vocês fariam esse cálculo na mão? Com o Status é muito fácil, graças ao Stefania e toda a equipe. Obrigado, Stefania, agradece em nome de todo mundo que está aí na live, eu uso bastante. Se não fosse você, ia ter que trabalhar mais, que eu já trabalho. Então, muito obrigado. Mas é isso. Então, nós temos o lucro líquido que precisamos buscar e o payout, tá? Payout eu vou usar 40%, vou pegar do Status Invest, tá? Então, a gente tem que, mais uma vez, achar o lucro líquido, tá? Vou colocar em bilhões, porque a gente está falando de Banco do Brasil, e o nosso payout em percentual. Tanto o status, ele tem o payout e também o lucro líquido, não é, Stefania? Até o pessoal tinha perguntado, pô, João, a gente tem aí o forecast, para que serve? A gente pode ter um lucro líquido estimado a partir do forecast, certo, Stefania? Exatamente. A gente estava conversando ali antes, eu acho que você tinha me citado 3 formas de como que a gente pode obter, né, um lucro líquido projetado da empresa. Né? Eu acho que é interessante explicar para o pessoal essas 3 formas. Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte. Ó. Eu vou criar 4 cenários, tá? Um cenário que vai ser o lucro líquido status, tá? Um lucro líquido pessimista, um lucro líquido base, que seria um cenário neutro, e um lucro líquido otimista. Beleza, todos eles estão em bilhões de reais, tá? Como é que eu faço para chegar no lucro líquido do status, Stefania? Me conte. Isso é bem fácil, a gente vai ali para a
parte contábil, a gente vai lá para resultado. Se a pessoa tiver um módulo forecast, ela pode habilitar as estimativas e a gente consegue ver as estimativas do mercado aí para os próximos anos. Então, a gente já tem aqui na palma da mão, tá? 29 bilhões e 600 milhões. Vou colocar aqui como nosso lucro no status, 29,6 bi, tá certo? Isso. É isso. Como é que você consegue os outros 3, João? Ou você pode fazer o seu próprio modelo, entender quanto que é a receita do banco, quanto que ele vai conseguir remunerar a carteira de crédito dele, quanto que ele paga, qual que é o spread, quais são as despesas, entre outros. Isso demora muito, muito, muito tempo. Ou você, para alguns poucos casos, você pode digitar Banco do Brasil RI, a gente vai direcionado para o site da RI do Banco do Brasil, tá? Isso aqui vocês não vão encontrar, esse tipo de explicação vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Então, quero que vocês prestem atenção e anotem, tá? Para quem quer aprender. Então, a gente vem a apresentação da teleconferência e a gente tem um guidance que o banco nos fornece, tá? Vamos dar uma olhada em guidance. Não está escrito guidance, está escrito projeções, então, que o pessoal do Banco do Brasil gosta de português. Projeções corporativas, tá? Que é o guidance. Então, tá. Em projeções corporativas, vocês vejam que existe um lucro líquido ajustado. E aí, ele estava entre 27 e 30. Ele foi revisado para 30,5 a 32,5 bi. Ou seja, faz sentido eu usar no meu cenário pessimista 30 bi e no meu melhor cenário o topo. Então eu tenho o meu range. E o meu meio do caminho, ele vai ser a média dos dois. Então vai ser 32 mais 30 dividido por 2. Tá? É isso. Então tem meus 4 cenários de lucro. Perfeito, Stefano? Sem problemas até aqui? Exatamente. E se a gente prestar atenção ali, a gente vê que o lucro lá do módulo forecast que foi estimado pelos analistas, ele não está tão distante do guidance da empresa. Tá bem próximo, tá bem próximo. Até eu vou pedir para o pessoal, se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Peço aí que o pessoal levante as dúvidas, está tudo tranquilo, sem problemas, tudo entendido. Mandem um joinha aí, coloque um like, porque nosso objetivo é ajudar vocês a investir melhor. Então tá. Meu payout é 40%, que eu peguei no status, tá? Eu vou colocar em amarelo tudo que eu peguei do status, tá? O que eu não conseguiria fazer sem o status, eu vou botar em amarelo. Isso eu peguei de status, isso eu peguei de status. Beleza. Então é isso. Próximo passo é calcular o dividendo. Como é que eu calculo o dividendo? Dividendo nada mais é do que lucro líquido vezes payout. E é isso que eu vou fazer. Então eu vou colocar dividendos. Isso daqui vai estar em RS bilhões, tá? E aí eu preciso do dividendo para os nossos 4 cenários, tá? Então a gente tem dividendos status, que é para o nosso cenário do status, dividendos pessimista, base, que é o nosso cenário neutro, e otimista. Perfeito. Como é que eu vou fazer esse cálculo? Ele é bem simples, né? Ele vai ser nosso lucro líquido vezes o nosso payout. Então, é lucro líquido vezes o payout. Beleza. Eu vou travar a coluna e a linha do payout, só para eu conseguir baixar aqui. Perfeito. Então, esse é o nosso dividendo. Consegui ele graças ao status, então amarelinho. Perfeito. O que isso significa, João? Não estou entendendo. Calma, calma, que você vai entender. Até aqui eu calculei quanto de dividendo o Banco do Brasil deve distribuir para o próximo ano. Tá? Então, o Banco do Brasil, segundo o status, deve distribuir algo como 11,8 bilhões, nosso pessimista 12,2 bilhões, nosso base 12,6 bilhões e nosso neutro 13 bilhões. É isso. O que eu faço com essa informação? Você já sabe quanto que o Banco do Brasil vai pagar ao total. Agora vamos ver quanto que o Banco do Brasil vai pagar por ação. E aí você sabe quanto que você vai receber por ação. Então vamos lá. Número de ações. E aí se eu pegar o total de dividendos que ele distribui, dividido pelo número de ações, eu chego no dividendos por ação. Então vou colocar número de ações do Banco do Brasil.
Como é que eu sei, Stefani, como é que eu consigo descobrir qual que é o número de ações do Banco do Brasil? A gente também tem lá no status para a pessoa ver. Então, vamos lá no status ver o número de ações do Banco do Brasil. E a gente vê aqui número total de papéis. 2,8 bi. O que isso significa, João? Significa que o Banco do Brasil tem um total de 2,8 bilhões de ações. Se você tiver 2,8 bilhões de ações, você pode me convidar para um churrasco que eu vou aceitar tranquilamente. Tá? Então é isso. A gente tem 2,8 bilhões de ações. Aqui eu estou botando em milhões. E quando eu divido meus dividendos, que é isso daqui, dividido pelo meu número de ações, eu chego no meu dividendo por ação. Certo, Stefani? Exatamente. E aqui eu sei quanto que o Banco do Brasil... Aqui começa a chegar o ouro, né? Primeiro tem que cavar para depois achar o tesouro. Começamos a achar tesouros, né? O primeiro tesouro é quanto que o Banco do Brasil vai pagar por ação. E aqui não está mais em milhões, está em reais. Então, meu caro amigo Stefani, para quem tem Banco do Brasil, você vai ganhar mais que de R$4 de dividendos referente a esse exercício. Tá bom ou não tá? Tá excelente. Tá excelente, tá interessante. Estamos começando a gostar, tá? Estamos começando a gostar, chegando a um valor interessante. Vou colocar uma coisa interessante aqui, tá? Beleza, cheguei no meu dividendo, eu posso calcular meu dividend yield, né? Sim. Que é uma fórmula bem fácil, que nada mais é do que eu dividir meu dividendo pago por ação basicamente pelo meu preço por ação. Aí eu chego no meu dividend yield estimado, né? O pessoal pergunta, pô, João, quanto que vai ser meu dividend yield do Banco do Brasil? Vamos lá, quanto que tá meu preço por ação? R$ 35,20, tá? R$ 35,20. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso e dividir por R$ 35,20. Eu vou pegar isso e dividir por 35,20 para todos, tá? E aqui eu tenho meu dividend yield estimado. Esse é meu dividend yield. Então, a gente já tem aqui o nosso dividend yield estimado para o Banco do Brasil, segundo o status, no pior caso, 11,7%, nas minhas perspectivas, no melhor caso, quase 13%. Tá bom ou não tá? Muito bom. Tá interessante, tá interessante. Quem aí que não quer ganhar 13% de yield em Banco do Brasil ano que vem, manda um eu quero no chat, eu quero. Hashtag eu quero, tá? Então chegamos no dividend yield, mas não chegamos ainda no nosso core, no coração, que é o valor realmente do Banco do Brasil. E para calcular o valor, é muito simples. Eu vou usar essa minha fórmula, que o preço que eu tenho que pagar, ele é o dividendo do ano 1 dividido por R menos G, e aí eu vou colocar o dividendo que eu quero no ano 1, que vai ser, eu vou pegar o do status para começar, depois a gente dá uma brincada, tá? Dividido por R menos G. Quanto que você acha que vai dar, Stefani? Será que vai bater com o resultado? Vamos ver quanto que está no status, só para ver se vai bater. Vamos lá. Se não bater, eu vou ser demitido ao vivo. R$ 53,71 é o alvo do Status Invest, tá? Então, para quem quer saber, o pessoal, R$ 53,71. R$ 51,65. Muito próximo. O que achou, Stefani? Exatamente, bem em linha ali com muito próximo. O módulo forecast. Tem algumas diferenças, porque existem alguns analistas que botam em vez de 4, 3,5. Tem outros analistas que colocam 4,5. Então, tem essa variaçãozinha, como vocês podem ver aqui, ó. Tem o mínimo e o máximo. Na nossa estimativa, no nosso valuation, a gente chega que o Banco do Brasil deveria valer R$ 51,65. Umas coisas interessantes que a gente pode calcular é, por exemplo, o nosso upside. Uma coisa que o pessoal gosta de saber, né? Qual que é o upside desse case? Né? Nosso upside, ele basicamente vai ser o nosso preço atual, o nosso preço futuro, tá? Dividido pelo nosso preço atual menos 1. Cadê o nosso preço atual? Nosso preço atual é R$ 35,20. R$ 35,20. Então a gente menos 1, óbvio. Então a gente tem 47% de upside, 46% em upside em Banco do Brasil.
e aqui a gente já tem o nosso preço-alvo em Banco do Brasil, tá? É isso. Se eu quisesse, em vez de utilizar o coisa do status, usar o meu cenário otimista, nosso Banco do Brasil deveria valer R$ 56. Nosso upside sobe para 61. No pior dos casos, utilizando o nosso cenário pessimista, segundo o banco, a gente teria um valor de R$ 53 por ação, que ainda assim é muito bom e está bem em linha com o que a gente tem aqui no modo forecast, né? Exatamente. Então mantenha o meu emprego, Stefano. Com certeza. Então, Acertou. Então tá ótimo. Então, vejam, tudo isso que está em amarelo, eu fiz graças ao status, né? Sem o status não conseguiria, e chegamos no nosso preço-alvo, que é muito semelhante ao que a gente tem no módulo forecast. E olha quanto tempo que ele me poupou. Além disso, a gente tem outras variáveis, por exemplo, taxa de crescimento, que demanda muito tempo, taxa de desconto, lucro. Grande parte das empresas não dá guidance de lucro, você tem que encontrar o seu. Então, acaba que o módulo Forecast ele já fornece toda essa matemática envolvida nisso, tá? E até queria voltar na questão da nossa oferta para trazer para vocês tudo que a gente está oferecendo, tá? Tudo que vocês estão tendo essa possibilidade de adquirir por um preço muito, muito, muito especial. Então, ao meu ver, realmente, vale muito a pena, tá? João, eu já tenho o módulo Forecast, eu já tenho o plano Bull, já tenho tudo. Pessoal, vocês estão comprando um curso de R$ 1.200, levando 1 ano de módulo Forecast, ou 2 anos, 3 anos de módulo Forecast, ou plano Bull, por preço de banana. Então, garantam, é só até hoje, tá? Não tem... mas... Não, é hoje, curso de evaluation, e assim, eu trouxe um método de evaluation, né? Existem vários. Existe método de precificação de small caps, existe método de precificação de bancos de outra forma, existe análise de múltiplos, elétricas, crescimento, entre outras. Então, corre, pessoal, corre. Tá aqui o QR Code. Eu vou pedir para o pessoal colocar nos comentários o link, tá? Para vocês aproveitarem essa oportunidade. Se vocês tiverem aí já o plano Forecast ou Bull, renovem, vale muito a pena, tá? Eu gosto muito de estar aqui porque é uma coisa que realmente, se eu tivesse do lado de vocês, eu consumiria. Então é um produto que eu uso, recomendo e recomendo de novo porque é muito bom, tá? Então é isso. Queria pedir para o pessoal, se teve muita dúvida, porque acabou que eu não estava vendo a tela, eu estava compartilhando os slides, quero saber se ficou bom, se vocês entenderam, tá? Mandem suas dúvidas pelos comentários. Para quem não adquiriu ainda, vai lá e corre, adquira. Lembrando, né? A gente tratou de vários temas aqui. Reflexos da eleição no mercado, perspectivas para 2023, como identificar ativos baratos, perspectivas de Banco do Brasil, valuation, como chegar no preço justo. E aí, mandem as suas dúvidas. Quero ver se o pessoal selecionou algumas. Se quiserem colocar na tela algumas dúvidas interessantes, fiquem à vontade que a gente vai respondendo aqui para vocês, ajudando vocês ainda com as dúvidas, tá? A primeira é do Nando, ele coloca: como buscar no status invest as empresas com P sobre VP mais descontado? Existe algum filtro que traga, por exemplo, as 10 empresas mais descontadas da B3? Existe, Stefânio? Existe, vamos mostrar? Vamos mostrar. Estou com a minha tela compartilhada. Imagino que vocês estejam vendo, né? E aí, como é que a gente faz, Stefânio? Vai me narrando aí. Então vamos lá, a gente vai no menu ações ali, busca avançada. Busca avançada. Exatamente. E aí a gente tem grandes filtros. A gente tem um conjunto de filtros aí para a pessoa se divertir, né? Mas como ele falou com P sobre VP descontado, imagino que ele vai querer um P sobre VP abaixo de 1, né? Perfeito. Estão valendo abaixo do valor patrimonial. Então, 1. Ótimo. E aí é só buscar. Buscar. E aí, quando a gente olha aqui, eu posso colocar um filtro aqui. Tá, até negativo, porque acaba que ela deve estar com VP negativo, porque preço é difícil ficar negativo, né? Mas existe uma outra coisa que a gente pode fazer aqui, um macete que eu gosto de fazer, é botar um umzinho ali que já facilita a minha vida. Então, a gente tem aqui as empresas mais descontadas em P sobre VP.
tá? A gente tem uma coisa interessante aqui também, que para quem tem um módulo forecast aí, a gente conseguiu juntar o forecast com a busca avançada. Então, por exemplo, vamos ordenar ali por avaliação. Então, a gente tem as empresas que estão descontadas e que os analistas aí estão recomendando venda. Então, recomendando compra forte. Então, ali rapidamente você consegue fazer um filtro e encaixar com o módulo forecast. Eu acho bem interessante essa funcionalidade aí. E para quem tem o plano Bloom, o plano Forecast, para ver como eles casam muito bem, tá? Uma outra coisa que eu queria mostrar, até a gente comentou, né? Mas a gente pode usar, por exemplo, P sobre VP não vale para todos os setores. A gente pode escolher os setores aqui, né? Utilidade pública, por exemplo, o setor elétrico, que é um setor que faz sentido, ao meu ver, dependendo do segmento, mas para alguns faz sentido. A gente consegue ver que Celesc aqui está com P sobre VP interessante, né? Energia. Outro setor que eu gosto bastante, que eu acho que faz sentido, é o financeiro, tá? Tem vários aqui, tá? Mas o financeiro em geral para mim também faz sentido. Quando a gente olha, por exemplo, bancos, né? É o P sobre VP, é um indicador que eu gosto bastante. Então é isso. Respondida a sua dúvida, queria voltar lá para ver se tem mais dúvidas do pessoal, para tirarem as suas... Qualquer angústia que você tenha no seu peito, pode falar para a gente que a gente vai ajudar, tá? O El Pipeline colocou, aprendi no curso de Valuation da sua. João Darão, com arte professor, gentileza sua, o Pipeliner, fico grato com as palavras, tá? Lembrando, é um curso exclusivo para hoje, tá? Ele não é gratuito, nunca a gente faz esse tipo de curso gratuito, porque tem vários professores, tá lá o Rodrigo Weinberg, tá lá uma professora específica sobre contabilidade. A ideia é, para quem quer aprender do zero, o curso ajuda, tá? Inclusive, a gente está fazendo uma reformulação para colocar mais aulas ainda e colocar uma questão de Value Investing, visão da Suno, entre outros, para ajudar vocês. Se vocês acham que foi legal, toda essa explanação, planilha, etc., é que vocês não viram o curso de Evaluation. Que a gente dá umas planilhas muito mais complexas e todas para vocês dentro do curso, para vocês brincarem, trabalharem, etc. Tá? Só fazendo um complemento aqui, João, eu acho que o curso vai casar bem para quem gostou dessa simulação que você fez, né? Eu acho que vai ser um complemento interessante. Eu acho que eu vou além. Por exemplo, a gente tem um módulo Forecast lá, e o módulo Forecast ele não é preto no branco. Não é porque a empresa está recomendando compra forte que a pessoa tem que comprar, ou se está recomendando venda que ela tem que vender. Ou se o preço-alvo está X, vai chegar naquele preço de fato. Eu acho que ele dá uma visão, um guidance para a pessoa, mas eu acho que a pessoa ela pode ir além, né? Ela pode, através daqueles números, tentar entender por que está daquele jeito. Por que está recomendando compra na empresa? Será que o lucro vai crescer para os próximos anos? Por que o preço está assim? Não, eu não concordo com esses números aqui, deixa eu fazer minhas estimativas. Eu acho que a pessoa consegue usar como base os valores lá e fazer as próprias estimativas, né? Como você falou ali, você usou 40% de payout para Banco do Brasil. Às vezes quem está assistindo ali não concorda, fala assim, não, acho que 40 para esse ano, acho que vai ser pouco, foi um ano bom, queria usar 50. A pessoa pode usar, né, entendeu? Então, eu acho que o valuation é uma coisa muito pessoal, né? Eu acho que a pessoa usa as premissas dela, mas ela tem que entender o que ela tem que usar, né, de fato. Eu concordo plenamente, tá? Até esse é um bom ponto, tá? Quando você se aprofunda, eu acho que, assim, o grande legal desse aprofundar em valuation, qualquer outra coisa, é que também você acaba por se sentir muito mais seguro, né? O preço, ele pode cair, ele pode dividir por 2, uma ação estava 10 e agora está 5, mas o valor dela continua lá. E aí você vê essa oportunidade na sua frente e você não vende essa ação por conta disso, você até compra mais. Então, acho que o valuation pode ser um nome diferente, um termo em inglês, mas a gente traz ele de uma maneira muito simples para vocês entenderem qual que é o valor justo a pagar para uma empresa, tá? O Thiago, ele colocou, podemos usar a taxa de crescimento média histórica e a inflação como uma taxa de desconto? Eu acho que o crescimento,
Depende muito, tá, Thiago? Por quê? Porque, em geral, uma empresa ela não cresce em linha reta. Ela tende a estabilizar. Então, acho que algumas vezes a taxa de crescimento histórica pode ser muito para a taxa de crescimento futuro. E a questão da taxa de desconto, ele é muito mais correlato a um custo de oportunidade do que outra coisa. Então, eu não uso tanto essa abordagem, tá? Eu prefiro usar uma taxa de crescimento na perpetuidade próxima da inflação, que aí você só vai repor a inflação, e uma taxa de desconto semelhante a quanto que você espera que Bov dê de retorno. Tá? O Liert até pediu um spoilerzinho para você, Stefânio. Se puder dar um spoilerzinho aí sobre qual que é o caminho do Status Invest. O Liert já comentou aqui, ó, que desse jeito a assinatura vai até a Copa de 2030. Opa, vamos lá. Então, eu acho que para 2023 aí a gente está bem ambicioso em crescer o Status Invest como um todo. Eu acho que o nosso projeto, a primeira coisa aí para o início do ano, a gente está prevendo um aplicativo, né? Que o pessoal, estou vendo ali na live, cobrando, e acho que os primeiros meses de 2023 a gente vai conseguir sair com o aplicativo aí, tá ficando bem bacana aí, tá bem trabalhado aí. De vez em quando a gente solta uns spoilers lá na rede social para o pessoal dar opinião, criticar, falar o que gostou, o que não gostou. Outra coisa também, eu adorei essa live aqui, adorei essa parte de valuation. Estou pensando aí, vocês me ajudem aí nos comentários em trazer todas essas partes aí que o João explicou e os outros modelos, né? A gente conseguir encapsular esses modelos e deixar disponível lá no Status Invest para facilitar aí a análise de vocês, né? Então, ao invés de você ter que pegar uma planilha do Excel, já vai estar lá tudo no Status Invest, que você vai só colocar o valor e já dá a resposta lá. Então, acho que esse é um caminho interessante da gente seguir, né? Automatizar esse valuation aí para o pessoal que é mais hardcore, gostou dessa parte, vai fazer o curso, conseguir colocar em prática lá no Status Invest. Vamos ver o que mais que a gente está prevendo aí. Acho que uma parte que o pessoal tem pedido bastante é o balanceamento da carteira, né? Isso eu usaria bastante. Sim, o pessoal lá montou a carteira, mas às vezes uma esticou, uma caiu ali, o cara quer rebalancear ali um setor ali, puxou muito a elétrica, caiu muito no financeiro, então o pessoal quer dar um clique ali e já otimizar a carteira, então uma funcionalidade aí que a gente está prevendo para 2023 e muitas outras aí, e a grande parte delas ela vem de comentário no Instagram, nas redes sociais, no nosso e-mail, são sugestões mesmo dos usuários, né? Muita coisa a gente pegou, discutiu aqui internamente e foi implementando. Então, acho que lá, hoje, grande parte das implementações que existem lá foram sugestões dos usuários, né? Por isso que é tão importante essa interação com o nosso público. E até por isso que a gente gosta de chamar de comunidade Status Invest, né? Porque é uma coisa que a gente constrói todos juntos. A gente usa muito todo o feedback que vocês trazem, tá? Por isso que é bastante importante todo esse nosso senso de comunidade. Queria agradecer a todos, trazer alguns planos, tá? O Moisés ele pediu para mostrar diferente do plano pago do Status. Tudo isso que eu fiz hoje de perspectivas futuras, comparação entre pares, entre outros pontos, é da modalidade paga, tá? A gente tem o plano Bulk, como eu falei para vocês, é muito mais focado na gestão da carteira, tem algumas questões de análise relativa, entre outros. A gente tem o módulo Forecast, que permite você observar o que o mercado está dizendo para aquele ativo, o preço-alvo, entre outros, tá? Então, acaba que grande parte do que a gente mostrou aqui, até toda a questão de feeling para trazer ou todos os dados para a gente conseguir preencher essa planilha e chegar no preço-alvo, até o preço-alvo é uma funcionalidade do plano Forecast e do plano Bull somados, né, Stefânio? Exatamente. Eu acho que esses planos vão facilitar muito a vida do investidor, né? Tanto na gestão do portfólio da pessoa, como nos estudos, né? Ajudar a fazer o valuation, ajudar a ver as perspectivas da empresa. E uma outra coisa aqui, João, que eu vou falar. Quem fizer o curso aí de valuation, gostou e quer ter isso no Status Invest, manda uma mensagem lá para o João cobrando ele, que ele falou que vai me ajudar a gente ter essa funcionalidade aí no futuro no Status Invest. Então, é isso. Ele já prometeu aqui, faça o curso, se gostou, pode ir lá cobrar lá que a gente vai colocar isso lá. E vai ser, eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? Quanto mais vocês sabem, mais seguro ficam, e quanto mais seguro vocês ficam, mais confiantes e maior é o retorno de vocês, porque vocês não vão vender nem
na baixa e nem compra na alta, porque vocês realmente vão entender o cerne do investimento, vão entender quanto um ativo vai valer, tá certo? Se vocês ficarem com qualquer dúvida, podem entrar em contato conosco, tanto com o Stefânio, quanto com o Status, quanto comigo, tá? A gente vai ajudar vocês, vai responder todas as dúvidas, como eu falei, é uma comunidade. Mais uma vez, aproveitem essa mega oferta. Faz muito tempo, eu acho que eu nunca vi uma oferta desse tamanho. Vocês vão conseguir adquirir um curso de mais de 1.200, quase R$1.200, de graça, assinando o Status Invest. É uma forma de vocês investirem no futuro, de vocês investirem cada vez mais em conhecimento e também isso acaba por gerar maior rentabilidade, maior segurança, tá certo? Queria agradecer ao Stefânio pelo convite. Muito obrigado, Stefânio. Eu que agradeço aí essa aula e eu também vou fazer esse curso aí, porque 2023 eu vou fazer o valuation lá no Status Invest. É isso. Então, quem assinar hoje, além de ganhar o curso, ano que vem, provavelmente a gente vai ter uma ferramenta lá dentro para utilizar todo esse conhecimento adquirido, tá certo? Queria desejar uma boa noite a todos. Aproveitem, realmente aproveitem. É só até às 11 horas. Vocês podem renovar, adquirir o plano que vocês não têm, tanto um ano quanto 3x2. Então, corre lá, suas últimas chances de aproveitar essa oportunidade da Black Friday do Status que a gente ofereceu para vocês, tá certo? Forte abraço e uma boa noite.